dia! Estamos no mês de Novembro Azul, começando o seu programa Conhecendo o Seu Direito, homenageando os homens no mês de novembro. E desde já destacando a importância de fazer os exames de câncer de próstata. Você que é homem, não deixe de fazer o seu exame. E lembre-se que o câncer, quando diagnosticado no início, tem cura, então faça o seu exame. E o programa Conhecendo o Seu Direito é um programa de utilidade pública que tem o objetivo de levar informação e conhecimento até você. Hoje nós iremos trazer um conhecimento importantíssimo e trazer uma informação mais importante ainda. Nós iremos conversar hoje com a Emberê Freitas e Alberto Freitas. Eles são autores do livro Caribe, um mar de oportunidades. Esse livro será lançado amanhã à noite e você vai saber tudo sobre a importância desse livro que você precisa ler e também sobre as maravilhas relacionadas ao conteúdo. Essa entrevista terá continuidade no próximo programa, porque são muitas informações que precisamos passar para vocês com relação às oportunidades existentes no Caribe e tudo que você precisa saber sobre as ilhas, sobre a história, sobre a geografia do Caribe. Você não pode perder essa entrevista de hoje. Lembrando que se você não pode assistir esse programa todo porque precisa ir trabalhar, você poderá assistir através do meu canal do YouTube. Basta acessar Dolane Patrícia RR no YouTube. Você vai se inscrever, só digitar o seu e-mail rapidinho. Se inscreve, assiste a entrevista, curte e deixa lá seu comentário, tá bom? Você pode também nos acompanhar através das redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook e participar de grupos de bate-papo através do telefone 91 11 37 40 ou WhatsApp para grupos. E você não pode perder toda a entrevista de hoje. No próximo bloco estaremos de volta com duas pessoas importantíssimas do nosso estado, que é o Emberê Freitas e o seu filho Alberto Freitas, autores do livro Caribe, um mar de oportunidade. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, um programa especial do mês de novembro, Novembro Azul, homenageando os homens. Todos os programas do mês de novembro, nós teremos participações especiais de homens de sucesso, profissionais que têm muito a oferecer e que vêm também mostrar um pouco do seu trabalho. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo com duas pessoas extremamente especiais. Estamos falando do Emberê Freitas, ele que escreveu diversos livros, os livros mais lidos de Roraima foram de sua autoria. E ele escreve o livro Caribe, um mar de oportunidades, com o seu filho, Alberto Freitas, que está aqui conosco também nessa manhã, e o Carlos Freitas, que não está aqui, porque mora nos Estados Unidos, mas nós iremos conversar com esses dois brilhantes autores que irão nos falar sobre a importância de conhecer mais, de aprender mais a cada dia, não só com relação à nossa cultura, mas à cultura dos nossos países vizinhos. Bom dia! Bom dia, é uma satisfação estar novamente aqui no seu programa. É um prazer muito grande tê-los aqui mais uma vez. E eu gostaria de perguntar primeiramente qual a importância de se conhecer mais sobre a cultura, sobre a história, a geografia dos países vizinhos, como o Caribe, na questão do livro que vocês escreveram. Bem, veja só, Roraima está no extremo norte do Brasil. E o Brasil é muito grande. Daqui para o Rio Grande do Sul, é mais longe do que daqui para Miami. Verdade. Então, nessa situação, conhecer os países próximos, notadamente esses países do Mar do Caribe, é extremamente importante para que possamos inserir a vida do Caribe na vida do extremo norte do Brasil, dando uma espécie de compensação pela distância que nós temos do restante do país. Então, eu, o Beto e o Carlos, resolvemos tomar isso como uma ideia própria e partimos para conhecer em detalhes esses países que compõem a região caribenha. São muitos países. E ao visitar esses países com o olhar
digamos, da curiosidade, da economia, da relação do Brasil, e notadamente do nosso extremo norte, Roraima e Amazonas, com esta região, surgiu uma coisa muito rica para aqueles que desejam enveredar pelo caminho do empreendedorismo, por exemplo, nessa região do Caribe. É claro que é um desafio. Lá fala inglês, fala francês, fala holandês, mas também fala espanhol. Infelizmente, os portugueses não conquistaram nada no Caribe. Mas isso também não é coisa do outro mundo. Aprender inglês, francês, holandês, etc., não é problema. É um desafio para os jovens, especialmente os jovens empreendedores. Porque o Brasil é um país grande e rico e está muito próximo do Caribe. Essa proximidade é sensacional. Se você imaginar que nós, de Boa Vista, viajamos para Belém do Pará, é uma cidade próxima da gente, do Brasil, mas é capaz de se chegar a quase todos os países do Caribe com a mesma distância que vai daqui a Belém. O Caribe tem 40 milhões de pessoas fixas e outros 40 milhões de turistas que comem todo dia. Então, a importância desse livro está relacionada a uma leitura, eu diria assim, muito percussiente, buscando entender o vizinho e pensar assim: como eu posso chegar lá e estreitar esse laço, essa relação entre o nosso extremo norte e esses países que compõem o Caribe. Então, essa é a importância do livro. E eu imagino que, após a leitura, as pessoas vão ter várias ideias e questões levantadas, etc., para que se concretize e dê uma alternativa de desenvolvimento para Roraima. Muito bom. Nós queremos dizer, inclusive, que o lançamento será amanhã, você não pode perder. Aberto ao público a partir das 19 horas, lá na Perim Veículos, dia 6 de novembro de 2015, sexta-feira, 19 horas. Você não pode perder. E o Emberê Freitas e o Alberto Freitas estarão lá para autografar os livros. E agora, Alberto, eu gostaria que você falasse para nós como nasceu a ideia de escrever o livro Caribe e o Mar de Oportunidades. Bom dia, né? Obrigado aí por ter recebido aqui a gente e ter aberto o espaço para a gente falar sobre esse livro, que tenho certeza que vai ser um sucesso amanhã o lançamento e os comentários que a gente espera na rede social e enfim, da imprensa. Mas sobre o livro, a ideia surgiu, primeiro que a gente estuda e pesquisa aqui no Brasil e nos países vizinhos, né, Guiana e Venezuela. E aí, nesses trabalhos, a gente teve a oportunidade de entrar em algumas ilhas do Caribe. E aí foi que a gente, conversando e vendo algumas curiosidades lá, né, comerciais, alguns produtos que nós temos aqui e não encontrava coisa lá do Brasil. A gente vinha os mesmos produtos de fora, da África, da Europa, dos Estados Unidos, mas não do Brasil. Então, assim, a gente teve a curiosidade de continuar. Foram trabalhos iniciados no governo do estado, contratado para fazer pesquisas lá, no Sebrae também, e depois a gente continuou para completar todos os países. Então foram 5 viagens que a gente fez para lá, nessa região, sempre com o propósito de entender o mercado. Então, ver o que tem no supermercado, no mercado público, o preço que eles praticam, que produtos eles estão importando, né? Então você consegue perceber de onde está vindo o produto, os valores que são comercializados, que tipo de prato típico eles consomem, ou seja, a gente começa a entender um pouco da cultura do povo, né? E a gente começou a ter essa ideia de explorar o Caribe inteiro para trazer essa informação para cá, para Roraima. Por que Roraima? Porque é o estado mais próximo do Caribe aqui no Brasil.
E a gente é roraimense. Então, então vamos levar essa informação para lá, para os empresários, para as autoridades, enfim, o pessoal que lida com as políticas públicas, para sensibilizar essas pessoas e tornar isso viável num futuro próximo. Como o Emberê falou ainda agora, existem muitos obstáculos, mas que os governantes estão aí para passar por cima os obstáculos, né? Facilitar o trabalho dos empreendedores. Essa é a essência do Estado, é a facilitação do processo para se chegar, por exemplo, lá no Mar do Caribe. Então, essas viagens que a gente fazia para lá, a gente foi coletando dados econômicos, dados culturais, informações que a gente julga relevante para quem quer empreender lá. Então, imagina que hoje tem um empreendedor em Roraima que tem farinha, por exemplo. E a gente encontrou farinha lá no Caribe. Então, por que não essa pessoa conseguir enviar essa farinha para o exterior, para o Caribe? Então, nesse livro, a gente teve que estudar as alternativas de logística para chegar no Caribe, as rotas comerciais de navios partindo de Georgetown, na Guiana, que foi a rota mais viável. Isso está demonstrado no livro também. Então, partindo de Georgetown, você pode chegar em qualquer ilha, através de navio, com container ou carga geral, você consegue chegar em qualquer ilha. E isso está demonstrado no livro. A gente também teve o cuidado de ter essa informação mais atual. Então, o livro buscou trazer o que tem mais atual desse tipo de informação. Basicamente é o que tem nesse livro, né? Então, essa foi a ideia, colocar isso num livro que todo mundo pudesse ter acesso, que essa é a essência do livro. Quando a gente tem a ideia de um livro, a gente quer que essa informação se torne pública, se torne para qualquer pessoa ter acesso. Então, essa é a ideia desse livro, que essa informação chegue para quem precisa, né? E a informação é sempre muito importante. Nós destacamos sempre isso no nosso programa. É muito importante ler, é muito importante conhecer o nosso país, o nosso estado e também os países vizinhos. E o livro Caribe, um Mar de Oportunidades, é uma ótima dica para quem quer começar a ler um bom livro. E será lançado amanhã no espaço da Perim Veículos, às 19 horas. Você não pode deixar de comparecer e pegar o seu livro, comprar e pegar o autógrafo dos autores que estão conosco aqui no nosso programa Conhecendo o Seu Direito. Nós iremos para um breve intervalo comercial e logo em seguida estaremos dando continuidade a essa entrevista e você conhecerá muito mais de como foi a criação do livro Caribe, um Mar de Oportunidades. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, nesta quinta-feira especial de Novembro Azul, campanha contra o câncer masculino. Não deixe de fazer o seu exame, você que é homem. Não se esqueça que o câncer, quando diagnosticado cedo, ainda tem cura. Então não deixe de fazer o seu exame. Nós estamos aqui homenageando o Novembro Azul, os homens, para que todos possam se ligar e cuidar da sua saúde, que é o nosso bem maior. Nós estamos conversando com Emberê Freitas e com Alberto Freitas. Eles que são autores do livro Caribe, um Mar de Oportunidades. Você não pode deixar de ler este livro. Você pode conhecer mais sobre ele e comprá-lo. E para o lançamento amanhã às 19 horas na Perim Veículos, você estará recebendo também o autógrafo desses belíssimos e grandes autores. Aí, Emberê, fala um pouquinho para a gente sobre a importância da importação, da exportação e das oportunidades que o Caribe traz de acordo com o livro que vocês escreveram. Muito bem, veja, Roraima, no extremo norte do Brasil, tem muita dificuldade
de colocar seus produtos no Brasil. Parece uma incoerência, mas não é. É porque as distâncias do Brasil são muito grandes. Eu costumo dizer o seguinte, que não há nenhum produto da economia roraimense capaz de ser competitivo no Brasil. Por quê? Porque lá também, no restante do Brasil, também se produzem as mesmas coisas que tem aqui. Então, a alternativa, internacionalizar, colocar os nossos produtos fora do Brasil, e esse Caribe é o caminho. Veja, nós somos um estado que é uma espécie de cunha entre a Venezuela de um lado, a Guiana do outro. Mas o que tem depois da Venezuela e depois da Guiana? Outros países, e no caso específico do livro, relacionado à região do Caribe, ávidos por produtos que Roraima pode produzir. Alguém pode dizer assim, mas o que Roraima produz hoje? Não, muita coisa. Mas nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos e roraimenses, nós temos que procurar os nossos caminhos. O caminho do desenvolvimento está na nossa cabeça, se nós tivermos capacidade de usar o raciocínio e projetar isso para frente. Então vejam só, daqui a fronteira com a Venezuela são 220 quilômetros, daqui a fronteira com a Guiana são 120 quilômetros também, 120 quilômetros. Uma curta distância que nós poderemos, trilhando essas estradas, chegar a uma região muito mais ampla e de um comércio dinâmico, relacionado, olha, o CARICOM, que tem sede em Georgetown, é uma organização tipo Mercosul, que congrega os países do Caribe. Então, se eu chego com o meu produto na região do CARICOM e o internalizo para o CARICOM, eu estou dentro da economia do Caribe sem pagar imposto. Nós tivemos recentemente no Panamá e vimos isso. Se o Panamá conseguir fazer um acordo com o CARICOM e os nossos produtos chegarem na Guiana, mesmo que seja made in Guyana, nós estaremos no Panamá sem pagar imposto. Então, são essas vantagens que nós estudamos. E aqui eu queria destacar uma coisa importante. Veja, esse livro é produto de um negócio que nós criamos chamado Instituto Emberê Freitas, é o IAF. O IAF é uma organização séria que trabalha com estudos, com pesquisa e com consultoria, que levou este rascunho desse livro à Federação das Indústrias. Veja, Federação das Indústrias. Lá tem grande parte do PIB de Roraima é liderada pela Federação das Indústrias. E o Rivaldo Neves, seu presidente, logo encampou a ideia. Nós levamos esse livro a um empresário chamado Vitorino Perim, que também ficou encantado, fez um prefácio magnífico para o livro, porque ele viu que ali não era uma coisa de brincadeira, não era uma coisa de faz de conta, não era uma coisa mais ou menos. São coisas que nós colocamos no papel, factíveis. Nós demonstramos, por exemplo, que chegar com o nosso produto no Caribe via Guiana é a alternativa mais econômica que existe. Não é via Manaus, Itacoatiara, Venezuela ou coisa que o valha. É pela Guiana. Agora, isso não foi colocado assim na base do achômetro. Eu acho que não sei o quê. Não, nós fomos estudar. Nós colocamos coisas sérias ali, números, valores, capaz de dizer assim, olha, eu tenho um produto e quero colocar isso no Caribe. Quanto custa? Lendo o livro, o cara tem a resposta. Então, veja, esta ideia de fazer coisas desse tipo, trazer ao público, é uma ideia que nos deixa muito felizes. E, aliado a isso, pessoas como a doutora Dolane, que nos recebe aqui para falar ao público, aos seus milhares e milhares de telespectadores, da oportunidade que tem você ler o livro e poder compreender, e depois pode vir discutir com a gente, falar com a gente, fazer um seminário sobre o assunto. Nós topamos para que tudo isso fique claro e dê oportunidade, especialmente para aqueles visionários que querem progredir na vida.
Muito importante realmente todas essas colocações feitas pelo autor Aymbere Freitas. E eu gostaria de perguntar agora para Alberto Freitas, seu filho, que também escreveu o livro, quais as principais curiosidades com relação ao livro, tanto na parte interna quanto na questão física? Bom, o livro, né, ele tem 320 páginas, foi dividido em vários capítulos, né? A gente tem 9 capítulos, e o primeiro fala um pouquinho da história, porque é importante a gente conhecer. Se a gente vai para uma região que a gente não tem conhecimento, a primeira coisa é entender a história. Como é que surgiu aquele país, quem foi que colonizou, como foram as guerras, as conquistas, qual é a nação que hoje domina aquele país. Então isso é importante para você saber onde você está, com quem você está lidando, né, e como aquele país chegou até aquela situação que ele está hoje. Então tem um pouco da história, desde os índios até os colonizadores, passando pela independência dos países. Depois a gente fala um pouco do que o Aymbere comentou ainda agora, sobre a proximidade do Caribe com Roraima e com o Brasil. Depois a gente faz um resumo da economia da região como um todo. Depois segue, o capítulo seguinte segue para cada país. A gente coloca como exemplo aqui de Barbados. Então você tem aqui uma página com um resumo do país, né? Então tem a bandeira, qual é a capital, a geografia, a localização, a população, as etnias, a religião, a independência, qual é a moeda que usa no comércio exterior. Depois vem um mapa da ilha, né? E depois segue com as informações econômicas de comércio exterior, importação e exportação. Tanto a importação e exportação, origem das exportações e exportações, como quais são os produtos. Bem como conclui todos os países, ele conclui com o comércio exterior com o Brasil. Então, se aquele país, aquela ilha, já comercializou alguma coisa com o Brasil, o que ele importou e o que exportou, e até em valores, em percentual e em valores, produto de importação e exportação com o Brasil. Isso para o empresário poder ter uma noção. Então, Barbados compra esse produto do Brasil, eu não sabia, e eu produzo. Então, é uma oportunidade. Ele pode fazer com que o produto dele de Roraima chegue lá no Caribe, né? Lógico que esse livro não serve só para Roraima. Ele serve para qualquer estado da federação, do Brasil, no caso. Então, lá no Ceará, se alguém tem um determinado produto, ele pode ter acesso às informações pelo livro e mandar para aquele país. Não sabia que aquele país comprava, passa a conhecer. Então, assim, a gente passa por todas as ilhas mais importantes economicamente, e depois entra na questão das alternativas, as rotas, que o Aymbere comentou ainda agora, que a da Guiana é a mais viável, né? Finalizando com os produtos que Roraima hoje já produz e tem potencial de produzir, que poderiam ser enviados através da Guiana para o Caribe. Bom, aí uma curiosidade que tem nesse livro aqui, a capa, ela remete à nossa ideia do livro, que é o quê? Aqui embaixo você tem a BR-401, que vai para a Guiana. Então, essa imagem que está embaixo, aqui, que está aparecendo aí na tela, é a estrada que vai para o Bonfim, de Boa Vista para Bonfim. E em cima tem o mar, ao lado, né, da estrada tem o mar do Caribe. Mostra também um porto, ali embaixo da letra R, que é o porto lá de Barbados. É uma foto do porto. Enfim, e atrás tem também uma foto de um navio lá no porto de Barbados, lá em Bridgetown, que é a capital de Barbados. Então a ideia a gente teve esse cuidado também, na própria capa do livro, trazer a ideia que está dentro do livro, né? Então, Caribe, um mar de oportunidades. Em resumo, seriam quais são as oportunidades que o Caribe hoje
oferece para o Brasil, para o mundo, né, na verdade, não só para o Brasil, porque hoje o Caribe ele comercializa e importa 120 bilhões de dólares. Essa é a soma que os países do Caribe hoje importam. E o Brasil só tem uma participação muito pequena nisso, ele tem 5%, menos de 5%. Roraima tem 0,0007%. Ou seja, Roraima não tem participação significativa dentro do Caribe. E nem o Brasil. O Brasil está em torno de 3,5% hoje. Então, ou seja, tem muita oportunidade. Você tem o maior concorrente, vamos considerar assim, no mercado internacional, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje dominam o Caribe. Tem 60% da participação no comércio, seguido pelos países que colonizaram a região, né? França, Inglaterra, a Holanda. Mas, infelizmente, o Brasil está muito longe disso. Tem várias embaixadas, mas o trabalho não tem dado resultado de atração para os empresários. Isso muito por falta de conhecimento. Então, a gente imagina que com esse livro, o empresário agora vai poder ter a informação mais fidedigna, mais próxima da realidade dele, e assim poder, quem sabe, chegar ao Caribe, né? Então é isso. Nós queremos agradecer muito a participação de vocês no nosso programa, um assunto importantíssimo que todos precisavam conhecer e um livro que todos precisam ler. Por isso eu gostaria de reforçar e mostrar aqui para vocês o convite do lançamento do livro, que acontecerá amanhã, às 19 horas, na Perim Veículos. E a entrada vai ser liberada para o público. Você precisa estar lá para comprar o seu livro, para receber o autógrafo dos autores e para conhecer muito mais sobre os nossos países e vizinhos. Não perca essa oportunidade de ler um belo livro e de participar de um grande lançamento de uma obra tão importante. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta.